Vamos lá. Muito bem. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje no nosso segundo encontro sobre essa série de webinars sobre proteção de dados e o Covid, não é? Hoje nós temos a participação do grande Bruno Bione, uma pessoa que é referência nesse tema, um grande parceiro da Escola Paulista da Magistratura, já de longa data. A Renata vai fazer a apresentação dele, mas eu não poderia deixar de mencionar que desde que ele integrava os quadros da Justiça, né? Ele também era do nosso quadro, depois ele passou a integrar o Comitê Gestor da Internet, o NIC.br, não é? Deixa fora, E agradecer, né? Que da geladeira demora. Eu vou ativar o modo de todos para que a gente possa ter uma fala tranquila. Enfim, como eu dizia, o Bruno, ele integrava o Comitê Gestor da Internet, fizemos diversos projetos pela escola conjuntamente, cursos sobre governança e gestão da internet, em que ele também palestrou. No workshop de proteção de dados, o Bruno esteve conosco ano passado, em abril, né? E Data Privacy também, que é onde ele integra na data de, que é o instituto que ele integra na data de hoje. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ele vai falar sobre a perspectiva constitucional da proteção de dados. Antes, eu vou deixar a apresentação para a coordenadora Renata, que está aqui conosco, mas antes eu só gostaria de fazer aquelas mesmas recomendações que eu fiz ontem, né, para que tudo transcorra normalmente. O fato é que o nosso encontro está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado em seguida na plataforma de vídeos da Escola Paulista da Magistratura para consumo nosso interno, não é? Eu já tomei a liberdade de colocar todos os microfones em mudo, tá? Para que a gente consiga ouvir o Bruno, consiga interagir de uma forma tranquila, não tenha o problema da microfonia, do retorno de áudio, tá bem? A presença tem que ser registrada, pessoal, ali no chat, clicando naquele link. Vocês vão conseguir colocar lá, registrar a presença. Ontem foi tudo bem, todo mundo entendeu perfeitamente. Então, hoje a gente repete esse procedimento, tá bom? Perguntas, a gente vai fazer através do chat. A gente já combinou aqui com o Bruno previamente, que o Bruno vai ficar com um olho ali, um olho cá, mas eu e a Renata, a gente vai dar uma olhadinha nisso, para tentar colocá-las mais para o final, uma vez que o Bruno ele tem uma apresentação para nos fazer, e eu tenho certeza que vai ser bastante engrandecedor. Então, em nome da escola, Bruno, eu queria já, em primeiro lugar, te agradecer a presença, mais uma vez aqui na nossa escola, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, porque você está em casa, efetivamente, e passo a palavra para a Renata. Tem que tirar do mudo. Sobre pessoas que começam a falar sem desativar o mudo, sou dessas. Bom dia a todo mundo, é com muita alegria que eu começo mais um dia de webinar, dessa série de 4 webinars sobre proteção de dados e Covid. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, quem me conhece sabe que sou naturalmente empolgada, mas hoje a gente traz o Bruno Bione, eu já fui aluna do Bruno Bione, do Data Privacy Brasil. Fernando Tasso também está levantando a mão, também se entregando, né? Então, nesse caso, a culpa é toda dele. E, além de tudo, o Bruno, ele fez uma sustentação oral incrível perante o STF, naquela ação que estava discutindo a medida provisória do compartilhamento de dados do IBGE. E foi uma sustentação oral incrível de um processo super importante para a própria evolução do debate sobre proteção de dados. E hoje ele vai trazer todo esse conhecimento dele, que já é construído ao longo da carreira dele, no NIC.br, no Data Privacy Brasil. Ele tem um livro também que é incrível, específico sobre proteção de dados pessoais. E ele vai trazer todo esse conhecimento hoje para a gente aqui. Então, eu não vou demorar mais. Eu vou passar a palavra para o nosso professor, para que ele possa começar. Também estou com o meu aqui. Ó, olha lá. Acha. O meu livro, assim, pior, o ser humano dá um azar, porque quando o Bruno foi na escola, eu esqueci meu livro. E dessa vez ele está aqui e, novamente, eu não vou ter o meu autógrafo. Mas está tudo bem. Com alegria, Bruno, eu passo a palavra para você. Assim, nunca vou poder agradecer o suficiente você ter concordado em vir fazer essa apresentação nessa série de webinars e compartilhar o teu conhecimento
com todos nós. Muito obrigada. Vou acionar o meu mudo aqui e você está com a palavra. Oi, gente. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muitíssimo o convite de estar aqui novamente com vocês. Eu já tive, acho que na Escola Paulista da Magistratura, em duas oportunidades, né? Uma num primeiro curso sobre governança da internet e uma outra no grupo de direitos direito digital da escola. E em ambas oportunidades eu sempre aprendo muito e sempre tenho uma troca muito franca intelectual com magistrados e servidores do tribunal e toda o restante da comunidade que atende os cursos. Eu gostaria aqui também de expressar que eu admiro particularmente muito o trabalho tanto da Renata quanto do Fernando, enquanto magistrados, enquanto acadêmicos, quanto intelectuais, nesse campo de direitos e novas tecnologias. Bom, acho que tá tudo funcionando bem, né? A tela está sendo compartilhada, posso tocar, né? Tá, bom, maravilha. Quando a Renata formulou o convite foi especificamente para a gente poder falar um pouquinho sobre proteção de dados pessoais em tempos de pandemia e procurar aí dar um mergulho sobre uma perspectiva constitucional sobre o tema. E aí, o objetivo, penso eu, dessa conversa, sobretudo tendo uma audiência predominantemente jurídica, é identificar a importância da proteção de dados pessoais enquanto um direito autônomo, frente ao direito à privacidade, até para a gente poder desenhar um combate eficiente à pandemia. E aí, a partir do pano de fundo que a gente vai construir junto, sobre como que se dá essa relação entre produção de dados pessoais e o desenho de políticas públicas para o combate à pandemia, aí a gente deságua nesse julgamento mencionado pela Renata, de extrema importância pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dar liga e vai dar, digamos assim, jogo com essa narrativa e com essa discussão de que, sim, o direito à proteção de dados pessoais é um direito fundamental, autônomo e destacado do direito à privacidade. E aí, pensando nesse grande objetivo, eu pensei em primeiro fazer uma breve fala da onde que eu venho e também fazer full disclosure, como a Renata já mencionou, que eu fiz parte como amigo da corte do STF, então uma pessoa falando que já se posicionou sobre o tema, e eu vou, obviamente, falar da minha perspectiva acadêmica sobre o tema, mas sempre também vocalizando qual foi a posição expressada e advogada lá na corte. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de tecnologias e dados tratados no contexto da pandemia. Vou chegar na terceira parte falando sobre a distinção entre o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais, falar um pouco especificamente do trabalho que a gente fez no Data Privacy Brasil, Associação de Pesquisa, de um relatório que é chamado Privacidade e Pandemia e que foi aonde que a gente buscou os resultados para vocalizar a nossa posição perante o STF, e aí sim eu entro finalmente no precedente do STF, esse caso paradigmático, contrastando com uma jurisprudência que já vinha sendo firmada perante a corte e de como que o caso realmente ele é um precedente histórico, porque ele muda a dinâmica, a narrativa e a racionalidade até de como que o STF vem debatendo e vem decidindo sobre o tema da privacidade e proteção de dados pessoais. Bom, falando então um pouco de mim, falando uma breve apresentação, eu sou advogado, então minha formação também ela é jurídica. Eu fiz um mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com um período de pesquisa na Universidade de Ottawa, onde que eu fiz uma pesquisa de campo lá no Privacy Commissioner, portanto, o órgão regulador. E aí hoje eu faço doutorado no Departamento de Direito Comercial, também no Largo São Francisco, e também o tema envolve proteção de dados pessoais. E aí, ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado não só à prática e à advocacia, mas também muito fortemente na parte acadêmica e de pesquisa. E eu sou um dos fundadores do Data Privacy Brasil,
que é um espaço de intersecção entre uma escola, então, portanto, uma iniciativa educacional, e uma associação de pesquisa sem fins lucrativos, onde que a gente procura fazer pesquisa aplicada sobre esse tema. E aí, alguns números, a gente, enfim, procura, de certa forma, por meio dessa intersecção, democratizar o acesso ao conhecimento sobre o tema, privacidade e proteção de dados pessoais. Então, a gente tem aí vários cursos, sempre também tendo uma política de bolsas de estudo, principalmente para profissionais que estão no sistema de direitos difusos e coletivos, que a gente acha que é super importante para a formatação de uma cultura de proteção de dados pessoais, e sempre também procurando ter incidência aonde que está ocorrendo o policy making, né, desse tema. Então, tanto do ponto de vista do Poder Judiciário, como foi essa participação como amicus curiae do STF, como também junto ao Congresso Nacional e aí fortemente na Câmara dos Deputados e no Senado. Bom, dito isso, acho que para todo mundo ficar na mesma página e, enfim, quem tiver depois um pouco mais de vontade de acompanhar o trabalho, tem aí um pouco das nossas linhas de pesquisa e linhas de pesquisas que tem uma sinergia fortemente com a agenda da própria EPM e também do próprio tribunal, né? Então, para citar apenas uma delas, enforcement e instituições, né? Então, quem será, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que vai fazer o processo de aplicação e fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e das outras leis setoriais? Logicamente que o Poder Judiciário está incluído nessa, e daí também a importância de a gente ter conversas como essas. E aí, mais recentemente, para quem trabalha com o tema, para além da perspectiva dura de proteção de dados pessoais, mas também com uma intersecção com inteligência artificial, eu deixo aí um relatório que a gente soltou ontem, que é um dossiê sobre inteligência artificial, que tem não só a contribuição nossa para a consulta pública da estratégia de inteligência artificial, mas também a tradução de um artigo acadêmico e 3 policy papers, junto com instituições super relevantes, como o pessoal da London School of Economics, o DPI Lab, que é um laboratório para relatórios de impacto à produção de dados pessoais da Universidade de Bruxelas, e a Declaração de Toronto, que fala sobre como esse processo de automatização de decisões também vem carregado com vieses discriminatórios. Eu sei que essa é uma agenda super interessante, que a Renata acompanha de perto. Então, fica aí um pouco essa dica e esse convite para a gente poder também fazer conversas para além do tema aqui de privacidade e proteção de dados pessoais em tempos de pandemia. Bom, ok. Então, eu gostaria de inicialmente pontuar que hoje a gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente ainda está experimentando políticas públicas para o combate à pandemia, à Covid-19, e a gente tem algo que é um dado, algo que é uma premissa e um pressuposto desse debate, no sentido de que há necessariamente o uso de dados para você tomar decisões informadas e desenhar ações de combate que sejam mais efetivas e eficientes. Dentro disso, a gente, lá no Data Privacy Brasil, a gente iniciou um projeto chamado Os Dados e o Vírus, onde que a gente construiu informes semanais. Então, para quem depois tiver interesse, para além do relatório Privacidade e Pandemia, que eu vou trabalhar bastante aqui, tem esses informes que é quase como se fosse uma lente de análise sobre a conjuntura, semana a semana, e como que a gente viu, inclusive, países estabelecendo boas práticas que também eram refletidas em outros. Então, sempre com essa perspectiva de um processo de aprendizagem, fica aí também um outro material de referência, porque a gente não vai conseguir esgotar essa discussão aqui nesses 60 minutos. Acho que depois vocês podem dar uma olhada com mais calma nessa página nossa da Associação de Pesquisa. Bom, e aí, começando então a endereçar e a entrar no tema de fato, o que a gente tem visto? Um grande uso de tecnologia ou da tecnologia no combate à pandemia Covid-19. A gente tem visto uma proliferação de várias iniciativas
desde para você utilizar informações de geolocalização, como é o caso da iniciativa do governo do Estado de São Paulo, para monitorar as medidas até então mais rígidas de isolamento social e da quarentena. A gente tem visto outras medidas como do chamado contact tracing, então, no sentido de que eu tentaria acompanhar a disseminação do vírus a partir de como que pessoas infectadas entrariam em zona de contato, em zona de proximidade com pessoas até então não infectadas, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa em específico quando a gente for analisar isso do ponto de vista dos princípios de proteção de dados pessoais, no que, por exemplo, essa iniciativa de contact tracing difere de outras iniciativas de monitoramento a partir de geolocalização coletadas de maneira ininterrupta. Quais delas são mais ou menos invasivas? Qual foi a lógica de construção dessa iniciativa, sobretudo em países da União Europeia e também nos Estados Unidos? Também é uma questão que envolve proteção de dados pessoais, que é a divulgação de informações ao público e também, inclusive, de diagnóstico, algumas vezes até de maneiras individualizadas, como aconteceu em Singapura e se voltou atrás, porque achou que isso no final seria desnecessário, mas a gente vê a divulgação de informações como, por exemplo, de estatísticas sobre como que está acontecendo a evolução da pandemia e da Covid-19. E também, invariavelmente, o uso de dados que tem ali um maior grau de sensibilidade, como questões da própria saúde ou mesmo de imagem para auxiliar no combate à pandemia Covid-19. Para dar um pouco de realidade nisso tudo que eu estou falando, e de que realmente a gente está vivendo um momento que ele é especial, um momento que ele traz uma certa excepcionalidade do uso e, sobretudo, de práticas de compartilhamento de dados pessoais, eu trouxe esse infográfico, que ele é super interessante, de um paper de um pessoal da Coreia do Sul, justamente um dos países que foi mais rápido no combate e mais efetivo, diria eu, onde que você vê o tamanho da ação e, sobretudo, da cooperação entre poder público e entidades privadas, algo que, por exemplo, já está acontecendo há bastante tempo no próprio estado de São Paulo, ou municípios e outros estados da federação e até mesmo a nível federal, onde que para você realmente ter mais dados, invariavelmente você processou e coletou mais dados pessoais da população. Então, você tem desde de um pedido de acesso para fontes de dados em grande parte de entidades privadas, como, por exemplo, empresas de telecomunicações, que poderiam fornecer dados de geolocalização, entidades públicas como serviços de imigração, para ver como que o fluxo imigratório, de certa maneira, também impactava na disseminação da pandemia, questões de base de dados de entidades de law enforcement, como policial, então câmeras de vigilância, as famosas CCTVs, até mesmo compartilhamento de dados com instituições financeiras, como que o próprio consumo de eventuais medicamentos poderia, de certa maneira, dar uma predição se aquela determinada pessoa, aquele indivíduo, estaria ou não como sendo infectado. Empresas de transporte públicos, para você ver se realmente está sendo cumprida a quarentena ou não, ou se as pessoas continuam utilizando o transporte público para se deslocar, outros órgãos governamentais e até mesmo empresas de seguro-saúde ou de assistência suplementar à saúde, onde que tudo isso poderia gerar inteligência para o combate à pandemia. Eu estou dando assim um cenário bastante capilarizado para realmente formatar esse pano de fundo e ver o quanto que a gente está no olho do furacão, por assim dizer, em, de uma certa maneira, olhar para esse direito fundamental à proteção de dados pessoais e, de outro lado, balancear isso com uma necessidade do gestor público e de outras iniciativas para o combate à pandemia. Será que é necessário todo esse uso compartilhado desses dados, como esse infográfico coloca, esse infográfico sugere, e, sobretudo, de um país
que foi extremamente eficiente no combate à pandemia e foi o primeiro que saiu ali de uma zona rígida de distanciamento social para medidas de relaxamento. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, é sobre isso que eu gostaria de colher reflexões também de vocês. E aí, eu vou ser bastante transparente, que eu vou partir de uma premissa. A premissa é a seguinte, de que todas as medidas intentadas, em maior ou menor medida, elas vão utilizar dados pessoais para elas, de fato, serem eficientes. Tem todo um debate aí sobre se os processos de anonimização desses dados seriam realmente resilientes a ponto de você tirar essa natureza de dado pessoal, mas na sua grande maioria, em 90% dos casos, o que a gente está lidando aí são dados pseudo-anonimizados, e é por isso que eu estou partindo desse pressuposto de que essas políticas públicas e essas ações utilizam, sim, dados pessoais, e elas precisam disso para ser eficientes. E aí, um pouco disso vem com a perspectiva de quebrar uma certa mistificação e uma certa narrativa tensionante de que proteção de dados pessoais, ela não obstaculiza, mas pelo contrário, ela maximiza a eficiência no combate à pandemia, e ela é quase como se fosse parte da vacina para a gente encarar o vírus. E isso é um dos grandes diferenciais do direito à proteção de dados pessoais com relação ao direito à privacidade. Aonde que você consegue pescar isso, Bruno? Justamente analisando como que privacidade trabalha numa lógica totalmente diferente da lógica do direito à proteção de dados pessoais. Muitas vezes a gente trata esses dois direitos na sinonímia, mas quando a gente desce aos detalhes, se percebe que são direitos totalmente diferentes, pelo menos em termos de racionalidade e de dinâmica. Então, quando a gente olha para o direito à privacidade, a gente vai perceber que é um direito muito calcado e talhado numa ideia de liberdade negativa. Eu, enquanto indivíduo, quero retrair o acesso às minhas informações, eu quero excluir, eu quero segregar. É por isso que a gente sempre trabalha nessa lógica de negação, né? O direito de ser deixado só, o direito de exclusão de informação e assim por diante. Qual que é o exemplo clássico disso? É quando você consegue verificar quais seriam essas zonas da sua esfera privada e zonas de esfera pública. Essa dicotomia de eu pegar informações que estariam na esfera pública e colocar, guardar as 7 chaves num diário, ou mesmo dentro de um espaço privado, como que é a inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade da correspondência, seriam a melhor expressão do direito à privacidade dentro dessa lógica de uma liberdade negativa. Eu quero retrair, eu não quero que essa informação circule, que é completamente diferente do direito à proteção de dados pessoais. O direito à proteção de dados pessoais, ao invés de ser uma liberdade negativa, ele é uma ideia de uma liberdade positiva. Ele foi formatado pensando que as informações pessoais deveriam circular e essas informações pessoais seriam um ativo econômico, inclusive para a própria gestão pública, que seria necessário para você ter ganhos sociais. Então, um primeiro diferencial do direito à proteção de dados pessoais para o direito à privacidade não é só ele ser encarado como uma liberdade positiva, mas ele também tem uma dimensão não individual, mas muito mais coletiva. Isso está na veia e no DNA histórico de como que esse direito ele foi pensado. A grande semente desse direito foi formada, foi germinada nesse relatóriozinho mais à direita do slide, que é um relatório do Departamento de Bem-Estar Social dos Estados Unidos. Lá, pela primeira vez, se estabeleceu a ideia de práticas informacionais justas, e nesse relatório tem uma preciosidade, que é justamente a participação desse advogado, o Arthur Miller, que está aí com essa fotozinha no centro do slide, onde que numa passagem desse relatório de mais de 2.000 páginas, ele diz o seguinte: olha,
para a gente colocar essa discussão nos trilhos corretos, a gente tem que entender que proteção de dados pessoais não é e não tem muito a ver com o direito à privacidade. Tem mais a ver com uma ideia de devido processo legal, de eu estabelecer direitos e deveres, de como que o Estado e outras entidades vão avançar nessa esfera pessoal e não necessariamente privada do titular daquela informação. E o segundo grande achado desse relatório é que você adotar esses princípios, essas práticas informacionais justas, você procedimentalizar atividades de tratamento de dados pessoais que seguem as regras do jogo, que seguem as normas de proteção de dados pessoais, não servem apenas para proteger direitos e liberdades fundamentais daquele indivíduo, daquele titular ou da sociedade como um todo, mas também servem para não paralisar o fluxo desses dados e, portanto, dessa troca econômica. Não é por acaso que é muito simbólico você ter a semente da proteção de dados pessoais germinada no Departamento de Estado e Bem-Estar Social dos Estados Unidos. O próprio Estado toma a dianteira disso e se antecipa. Olha, se a gente dentro da gestão pública não procedimentalizar de forma correta o uso desses dados, a gente vai sufocar a confiança por parte do cidadão, por parte do titular, e ele vai deixar de confiar esses dados a nós. Então, antes de mais nada, é uma questão de a gente poder reforçar o lastro de confiança com o cidadão, com a cidadã, e ele confiar cada vez mais esses dados a nós, para que a gente possa gerar políticas públicas mais eficientes. Não é por outra razão que a emergência de proteção de dados pessoais se dá numa faixa temporal muito específica da nossa sociedade, que é justamente quando a gente tem a emergência do welfare state, né, o estado de bem-estar social, onde o Estado ele precisa, de certa maneira, criar mecanismos de assistência social, e para ele criar mecanismos de assistência social que sejam mais eficientes, ele precisa conhecer melhor a sua população, ele precisa obter informações que digam aonde que ele deve investir em educação, que digam aonde que ele deve investir em saneamento e assim por diante. Qual que é o melhor exemplo disso? É o censo no qual o Estado bate na porta do cidadão e da cidadã, pede dados pessoais dele e depois transforma isso em estatística que vai alimentar um planejamento ordenado do Estado, nacional, urbano, ou seja lá o que for. Isso nos demonstra e nos coloca a perspectiva de que proteção de dados pessoais, ela não é contra governos, ela não é contra entidades que vão utilizar esses dados, mas é muito mais como isso deve ser feito. Essa palavrinha ela é mágica e chave, sobretudo quando a gente vai olhar uma perspectiva de que com o desenvolvimento tecnológico, a gente tem quase visto grandes ações, sejam elas no poder público ou por entidades privadas, que passam por essa dinâmica tripartite, né? Eu vou utilizar esses dados para avaliar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Uma vez avaliados, eu vou segmentá-los, eu vou classificá-los, eu vou estratificá-los, e depois disso eu vou criar mecanismos de predição, como que essa pessoa, esse grupo de pessoas irá se comportar a partir desse aprendizado olhando para o retrovisor, né? Então, trazendo aqui o caso e essa ideia um pouco mais para o cenário de pandemia. Você vê ali informações de geolocalização que são processadas por empresas de telecomunicações, algumas delas repassadas para governos, para municípios, ou mesmo informações de geolocalização de empresas de tecnologia, onde que elas avaliam, elas constatam se a população está ou não seguindo as práticas de isolamento social. Você tem outras iniciativas onde que você vai estratificar, vai segmentar, vai colocar cada indivíduo em determinados grupos e vai rotular, vai ter um label nele, no sentido que se ele pode ou não livremente circular. Por exemplo, algumas iniciativas que já têm ganhado fôlego da ideia de um passaporte, na qual você tendo um passaporte verde, ou seja, de uma pessoa não infectada, ela pode livremente circular nas esferas públicas, ao contrário daquela que não tem um passaporte verde, portanto, infectada, deve guardar e ter isolamento da sociedade como um todo. E também a utilização desses dados para prever
quem possa estar ou não com a doença, com a pandemia, que é a própria ideia de contact tracing, né? A ideia de contact tracing nada mais é do que a população, em grande escala, baixar um aplicativo no seu smartphone, no seu celular, e ele ficar coletando informações de com quem você entrou numa zona de proximidade, que é o mínimo para você disseminar o vírus. Então, a partir do Bluetooth, o Bluetooth fica ligado. Toda vez que eu vou, sei lá, no mercado e tem 3 pessoas que entraram, ou 5, ou 10 pessoas que entraram numa zona de proximidade, e não o mercado inteiro, necessariamente as pessoas que tiveram naquele lugar, isso vai ser registrado, e se depois uma dessas pessoas foi diagnosticada, infectada com Covid, a pessoa, ou mesmo o órgão público, dá entrada, dá o input desse dado naquela base de dados, e automaticamente todas as pessoas que tiveram contato dentro de uma zona de 7 ou 14 dias, a zona estimada para o vírus se manifestar, você vai receber um alerta dizendo, olha, provavelmente, ou seja, predição, você pode estar infectado porque uma pessoa dessa zona de proximidade com quem você teve acesso foi diagnosticada como tal, então fique aí determinado tempo em quarentena, não descumpra nenhuma hipótese de isolamento social, porque senão você vai disseminar o vírus, você vai ser um vetor do vírus. Então, a gente percebe que, sobretudo com o desenvolvimento da tecnologia, uma tecnologia que já era bastante orientada por dados desde a década de 60, 70, com a grande emergência do estado de bem-estar social, essa mesma lógica de avaliação, estratificação e predição, ela está cada vez mais intensificada também no cenário atual. Bom, dito isso, então, construindo esse pano de fundo, e aí já entrando no conteúdo, como que então a gente pode criar quase como se fosse um roteiro de avaliação para saber se determinadas medidas, se determinados usos de dados pessoais cumprem ou não com essa ideia de uma boa procedimentalização, de essa ideia de justiça no uso desses dados pessoais. Volto, então, a frisar que a pergunta que eu estou querendo responder junto com vocês é não se devem ser utilizados dados pessoais, mas como eles devem ser utilizados. O debate já está e já passou desse estágio. Não é se serão utilizados dados, mas sim como serão utilizados dados. Eu aqui faço um parênteses no qual as autoridades de proteção de dados pessoais ao redor do mundo soltaram todas elas notas uníssonas, no sentido de que, olha, a gente precisa encarar isso do ponto de vista como procedimentalizar isso da maneira adequada e não na lógica de obstaculização do uso desses dados. E foi justamente isso que esse relatório que a gente desenvolveu no Data Privacy procurou cobrir. A pergunta por trás dele é trazer um roteiro para o gestor público e para os agentes decisórios que vão decidir esses casos, se o uso dos dados se dá ou não de forma legítima. E aí, qual que é o grande drama no Brasil quando a gente vai falar de proteção de dados pessoais? Porque a gente tem ainda um sistema de normas fragmentado. Na ausência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vigente, a gente tem que buscar esse mosaico de normas e construir um quebra-cabeças. Então, antes de mais nada, era entender qual era a base normativa para você fazer esse tipo de investigação, se o uso de dados ele era legítimo ou não. Então, a gente foi buscar isso, e aí fontes normativas que servem também no dia a dia de vocês, decidindo casos sobre isso. No Regulamento Sanitário Internacional, que foi nacionalizado pelo Brasil através de um decreto lá em fevereiro, então antes da pandemia atingir o auge aqui no Brasil, na Lei da Quarentena, que também foi aprovada ali no início do ano, elas, em maior ou menor medida, conferem a ideia de proteção de dados pessoais e estabelecem, inclusive, algumas regras bastante duras sobre isso, e costurar isso junto com as normas setoriais de proteção de dados pessoais já em pleno vigor, já em plena vigência, né? Então, é um grande equívoco dizer que proteção de dados pessoais hoje no Brasil inexistiria por conta da não vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não, pelo contrário,
há sim normas de proteção de dados pessoais, mas elas estão espalhadas, é uma colcha de retalho. Então, você vai encontrar princípios de proteção de dados pessoais no Marco Civil da Internet, você vai encontrar algumas regras em normas infralegais, como, por exemplo, esse decreto que regula o uso compartilhado de dados dentro da administração pública. Você vai encontrar regras de proteção de dados pessoais na Lei de Acesso à Informação, inclusive o conceito de dado pessoal está ali descrito, na própria Lei Geral de Telecomunicações, e aí também, obviamente, não se esquecendo da Constituição, que garante o direito à privacidade, garante outros princípios que vão orientar essa discussão, como, por exemplo, os princípios constitucionais da administração pública e também o reconhecimento de tratados internacionais como direitos fundamentais, uma vez que eles são internalizados pelo direito pátrio, né? E, por fim, a LGPD, né? O que a gente quis dizer com isso? Olha, você não precisa buscar na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais as regras do jogo, ainda que você pode utilizar ela como um referencial normativo. E aqui existe uma grande diferença, uma diferença abissal. Você não consegue cobrar, em termos de regras básicas de rule of law e Estado Democrático de Direito, regras, princípios ou normas que estão previstos numa lei que não está vigente. Mas o ponto é, muitos desses princípios já estão espalhados, já estão previstos em toda essa legislação setorial e, inclusive, de normas infralegal. Então, o principal objetivo era tentar dar uma sistematizada e dizer, olha, para a sua decisão, enquanto gestor público, ou mesmo enquanto magistrado, ela não ser reformada lá na frente, você não precisa se valer da LGPD, mas você pode olhar para essa moldura setorial de proteção de dados pessoais para chegar numa conclusão a esse respeito. E aí, uma maneira de a gente procurar, de certa maneira, ser o mais simbólico e até lúdico possível, a gente criou um teste de 5 passos, um teste multifatorial, em que ele vai ser desdobrado ao todo em 10 princípios. Então, quando a gente vai analisar qualquer ação, qualquer medida do uso de dados pessoais para o combate à pandemia, para o combate à Covid-19, aqui você já tem um ensaio, ou pelo menos qual seria o caminho para você percorrer e avaliar a legalidade ou não dessa medida. Então, em que condições se pode ser feito o uso de dados pessoais no combate à Covid, de acordo com as normas nacionais e internacionais que eu mencionei anteriormente. Você consegue sistematizar essa avaliação a partir de 5 fases. Primeiro, avaliando a necessidade em si da elaboração da política pública, centrada em dados pessoais, e aí as cores, elas têm aí um sincronismo de cada um dos princípios, aí eu já vou adotar e avaliar cada um deles na sequência. 2, a definição da finalidade e da necessidade do tratamento de dados. 3, a definição de um ciclo de vida e de descarte dos dados. 4, a definição das salvaguardas específicas para direitos fundamentais, e aí a importância da decisão do STF, que, na minha opinião, se reconheceu um novo direito fundamental. E 5, por fim, a garantia de publicidade e transparência. Então, aonde que a gente chega com isso, detalhando, então, cada uma dessas fases e cada um desses princípios. É extremamente importante que quando o gestor público ou mesmo uma entidade privada, ele vá adotar, ele vá estabelecer algum uso de dados pessoais, que ele motive a sua ação, que ele possua, inclusive, evidências científicas que embasem o uso desses dados. Isso do ponto de vista da administração pública, a gente sabe que tem um princípio muito importante aqui, que é o princípio da motivação desse ato, sobretudo quando você tem um ato discricionário. Olhando, inclusive, para o poder público, que haja uma previsão legal, e aí no sentido estrito do princípio da legalidade. E aí não foi por outro motivo que houve justamente a adoção de uma lei da quarentena, justamente para que houvesse esse uso compartilhado de dados dentro da administração pública. Então, tem ali uma autorização legal para o uso desses dados. É lógico que aqui vai haver alguns gradientes para saber se normas infralegais também
seriam suficientes para preencher esse princípio. Uma outra questão que aí, ao olhar algumas iniciativas, a gente percebe que ainda é um plano deficitário, toda e qualquer uso de dados pessoais, sobretudo quando envolver parceria público-privada, deve ter um instrumento, deve ter algo que instrumentalize. E aí isso pode ser um instrumento contratual ou algo congênero, mas isso deve estar procedimentalizado, isso deve estar especificado nesse instrumento. Sem esse instrumento, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer escrutínio público sobre essas ações e saber se realmente elas servem para um fim nobre, por assim dizer. Depois que eu tenho, então, essa primeira fase desse ônus argumentativo de dizer, olha, essa política pública, ela realmente faz sentido, ela tem ali evidências que dão lastro para ela tem uma autorização contida num instrumento legal e ela está especificada num instrumento contratual ou mesmo em algum tipo de convênio, eu vou analisar, então, a finalidade dessa medida projetada. E aqui tem uma questão muito importante, não basta, por exemplo, essa ação ser rotulada como para fins de combate à pandemia. Essa é uma finalidade muito pouco delimitada. Você tem que dizer mais enquanto gestor público, enquanto entidade privada. Você tem que especificar isso ao máximo. E aí é justamente esse enlace do quanto melhor você especifica ou não, que vai servir de análise para saber se os dados coletados são realmente estritamente necessários para atingir aquela finalidade. Então, dando exemplos aqui. Se eu estou olhando para alguma política pública que visa reforçar a ideia de distanciamento social, eu não vou utilizar dados de geolocalização individualizados e eu não vou utilizar dados de geolocalização que vão ali cobrir uma série histórica gigantesca. Por quê? Porque eu preciso saber semanalmente, ou mesmo ali num estágio de 2 a 3 semanas, se a população está observando ou não a quarentena. Então, ao invés de eu pegar dados do indivíduo, de enquanto o Bruno fura ou não a quarentena, de enquanto a Renata fura ou não a quarentena, ou o Fernando Tasso, assim por diante, eu quero entender como que a população cumpre ou não a medida de distanciamento social. E aí, ao invés de, então, eu ter dados de geolocalização individualizados, eu vou partir para uma outra prática, uma prática de, por exemplo, mapeamento de calor de zonas, bairros e assim por diante, para informar o gestor público se aquela medida para o combate à Covid está sendo observada ou não. Então, por exemplo, o que alguns estados fizeram. Se você vai apoiar toda a sua política pública baseada na ideia de distanciamento social, você utiliza a menor quantidade possível de dados, menos é mais, e nesse caso eu vou migrar para uma ideia de olhar mais como que o cardume se movimenta e não o peixe em si, não o indivíduo em si. É a lógica de minimização de menos é mais. Uma outra questão, e aí já entrando no terceiro passo, que é o passo de salvaguardas, toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais, ela tem que ter início, meio e fim. Toda atividade de tratamento de dados pessoais, ela tem que ter uma política de ciclo de vida de dado. Então, ele é coletado, ele é processado e depois ele tem que ser descartado. Nesse sentido, aqui tem um grande medo de, eventualmente, a pandemia trazer um legado de vigilância e isso servir para usos autoritários. Então, por exemplo, se eu tenho, nesse instrumento contratual que eu falei anteriormente, cláusulas específicas sobre política de ciclo de vida do dado, o grau disso ser considerado legítimo, ele é maior. Trazendo aqui para um exemplo um pouco mais prático. Olha, se eu tenho que analisar as práticas de distanciamento social, qual que é a linha do tempo que eu tenho que ter? É de 1 semana? É de 2 semanas? É mensalmente? O que ficou para trás eu já posso descartar? São questões que vão justamente jogar a luz sobre como melhor procedimentalizar essas práticas. Pseudo-anonimização, e aí eu estou utilizando o termo pseudo, realmente de propósito, porque cada vez mais na literatura se aponta que sempre que você consegue retirar esses identificadores aí do Bruno ou de pessoas em específico individualizadas, e aí você traz informações
sobre o grupo e não sobre uma pessoa, e aí, portanto, seriam dados anonimizados ou anônimos, seria muito fácil fazer o caminho de volta, a reversão disso. Cada vez mais a literatura técnica tem demonstrado isso. E aí, a grande questão é, não só diga que você tem aplicado práticas ou técnicas de anonimização ou de pseudo-anonimização, mas especifique quais são elas, justamente para que a gente possa ter um debate público e informado sobre isso. E em alguns casos, a gente tem visto que algumas medidas têm sido falhas com relação a isso, porque se traz muita narrativa de anonimização, mas se traz pouco as informações sobre quais são as técnicas envolvidas para você, de fato, criar um processo de anonimização resiliente, robusto. Segurança da informação, né, justamente para que isso não se desdobre em mais danos e não contenção de danos. E, por último, a ideia de você trazer transparência para tudo isso. Então, portais de transparência devem servir não só para trazer ali uma expressão de como que é a saúde financeira do Estado, do município ou mesmo da União, mas também sobre quais são os usos feitos com esses dados pessoais e, sobretudo, em termos de uso de dados pessoais para fins de pandemia, quais são todas as medidas em curso e quais são todos os parceiros que compõem essa rede, quais são as respectivas finalidades, quais são as respectivas medidas e assim por diante. No fim, eu volto para a minha premissa. Se pensa numa modelagem de dados dessa forma, se minimiza os riscos à privacidade e proteção de dados pessoais e se maximiza a eficiência no combate à pandemia. Bom, e aí, então, dito isso, o que a gente consegue analisar antes ainda de partir para o caso do STF? Eu queria trazer aqui um exemplo um pouco mais emblemático para ver como que esse teste ele é útil e chegou, inclusive, em cortes fora do país. O caso de Israel, ele é muito emblemático. O que se pensou ali logo no início da pandemia? Falou, olha, a gente tem que controlar a disseminação do vírus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar a geolocalização dos indivíduos de maneira ininterrupta, 24/7, e saber se, eles estão furando a quarentena, e 2, se eles estão indo eventualmente comprar algo numa farmácia, indo para algum hospital ou algo do gênero. Isso chegou na Suprema Corte israelense e disse, olha, para você acompanhar a disseminação do vírus, você consegue ser muito menos invasivo, você consegue ser eficiente no combate à pandemia e seguindo todos os princípios. Bom, se você quer realmente acompanhar a evolução do vírus, você não precisa coletar a geolocalização de maneira ininterrupta e 24/7. Por que você não migra, por exemplo, para aquilo que foi chamado de contact tracing? Ou seja, ao invés de eu coletar os movimentos ou monitorar o indivíduo de maneira ininterrupta 24/7, eu vou coletar informações sobre esse indivíduo em zonas muito específicas e de maneira faseada, ou seja, quando ele entra em contato com uma outra pessoa, quando tem uma proximidade entre dois dispositivos onde o Bluetooth do celular do Bruno, da Match, se associa com o Bluetooth de outro celular de uma determinada pessoa. Ou seja, o que a corte disse ali, você consegue combater a pandemia, ser eficiente nisso e ser menos invasivo, ser menos intrusivo para a privacidade e a proteção de dados pessoais dos indivíduos e das pessoas. Então, você percebe ali também que a corte ela aplicou esse teste e ela foi considerando tudo isso para chegar no desenrolar final e na conclusão de que sim, essa medida seria legítima ou não. Outro caso onde que a gente viu isso acontecer a nível na esfera internacional. Às vezes você tinha a prática super bem procedimentalizada, mas ela era falha no final de dar transparência a ela. Ora, eu estou utilizando aqui dados que vêm de empresas de telecomunicações, eventualmente de empresas de tecnologia, eventualmente de instituições financeiras, como era aquele infográfico que eu trouxe anteriormente. Então, diga quem são, diga quais são as técnicas de anonimização que estão sendo aplicadas e diga também qual que é a política de ciclo de vida do dado, diga também quais são as técnicas de segurança da informação e assim por diante. Algumas cortes chegaram a analisar, olha, até a fase 3, 4, você foi super bem, mas você escorrega na fase 5. Então, é todo
essa jornada, toda essa maratona que tem que ser corrida, e isso tem uma perspectiva prática super importante em termos de como que a gente encapsula, por assim dizer, esse direito. E aí, sempre lembrando, né, proteção de dados pessoais serve para você estimular a circulação dessa informação, o uso dessa informação, e não em contrário. É muito mais sobre responder como isso deve ser feito e não se deve ser feito. Bom, dito isso, e aí indo então para o final, e aí olhando aí para o caso em específico do STF, Bruno, a partir de tudo isso que você mencionou, como que você encaixa isso num grande precedente judicial e, sobretudo, algo que pode ser considerado como paradigmático, né? É o caso julgado na DI 6987 e, sobretudo, porque ela representa, eu acho que uma ruptura como que o Supremo Tribunal Federal vinha encarando o tema da privacidade e agora encarando o tema da proteção de dados pessoais. Olhando para os julgados mais importantes da Corte, a gente sempre percebeu que havia uma grande tensão sobre qual tipo de dado mereceria a tutela, a proteção da Constituição. E aqui eu separei 3 julgados para ilustrar essa racionalidade pretérita ao caso do IBGE, né? Então, quando a gente pega o grande Lindsay Case, esse recurso extraordinário que foi relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, o que se decidiu ali, né? Olha, o que a Constituição ela protege, sobretudo o inciso 12, que é do sigilo das comunicações, não é qualquer tipo de dado, mas só aquele dado que pode ser considerado como sendo sigiloso. E aí o que vingou aí foi a tese do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, da Universidade de São Paulo, dizendo, olha, o que a Constituição protege é o sigilo da comunicação daqueles dados que estão em fluxo, né? E aí vem toda a lógica também da lei da interceptação. Então, são os dados que estão em trânsito, aqueles dados que estão sendo comunicados, e não aqueles dados que estão armazenados num determinado dispositivo. Aí já tem toda uma lógica da racional desse julgado que procura, de certa maneira, limitar qual tipo de dado merece proteção constitucional. Não simplesmente todo e qualquer dado que é objeto e fruto do nosso processo de comunicação, mas aquilo que está em fluxo, não que está armazenado, né? Então, inclusive, mencionado isso especificamente nessa tese, um artigo bastante antigo do professor Tércio. O segundo julgado, que também procura limitar, por assim dizer, qual é o escopo de proteção da Constituição sobre dados, já são 2 julgados mais recentes envolvendo se deveria haver ou não ordem judicial para o repasse de dados por parte de bancos para a Receita Federal para fins de análise de, eventualmente, transações financeiras suspeitas ou não. Esse recurso extraordinário, né, e que foi, inclusive, dado repercussão geral, decidiu que ali não entrava o âmbito de proteção assegurado pela Constituição e que você não precisaria ter uma ordem judicial para ver a transferência desse dado por parte da Receita, por parte dos bancos para a Receita. Qual que era o argumento aí, né? O argumento principal era que o seguinte, olha, o caráter sigiloso desse dado, olha a palavra aí de novo, sigilo, o caráter privado desse dado, ele permanece porque os servidores públicos e, sobretudo, as pessoas que vão colocar as mãos nesses dados têm deveres fiduciários gigantescos, como são os servidores da Receita. E, consequentemente, porque a Receita também é regulada pela Lei Complementar 105, a Lei do Sigilo Financeiro, esse dado continuaria sendo sigiloso. Ele não se tornaria público, ele não estaria sendo publicizado e, portanto, não precisaria de ordem judicial e, portanto, a natureza constitucional e a proteção, a tutela constitucional conferida para esse tipo de dados seria menor, não seria na sua máxima potencialidade como a Constituição tenta franquear.
E um último caso, que também é um recurso extraordinário, fala do repasse também de informações financeiras, e aí não de dados individualizados, mas de operações financeiras suspeitas, mas cuja inteligência é extraída a partir do uso de dados pessoais, para o Ministério Público. Mais uma vez se decidiu que não incidiria a proteção constitucional na sua máxima potencialidade ali e precisando ali de uma ordem judicial para que o Ministério Público tivesse acesso a esses relatórios de inteligência e ele pudesse utilizar essas informações bancárias de contribuintes. Por que essa longa introdução e olhar para o retrovisor da jurisprudência do STF? Porque, historicamente, a Suprema Corte sempre se posicionou olhando para a ideia do direito à privacidade, esse direito de uma liberdade negativa, de que a Constituição protege aquelas informações que são privadas, que são sigilosas. E se eu tenho uma transferência desse dado para uma outra organização que tem uma obrigação de manter o sigilo sobre aquele dado, que é o caso aí desses recursos extraordinários, você ainda assim estaria procedimentalizando o uso dessa informação de maneira adequada. Então, muito essa lógica de público, privado, liberdade negativa, de retração dessas informações, que é uma lógica completamente diferente do que foi decidido nesse recente caso do Supremo Tribunal Federal, no caso da ADI 6387. Então, para quem não está totalmente familiarizado com esse caso, é um caso envolvendo o IBGE e o pedido por parte do IBGE que empresas de telecomunicações repassassem os dados cadastrais para o IBGE, para ele poder fazer a PNAD, né, uma pesquisa por amostra de domicílios em tempos de pandemia. Então, ao invés do sensor bater, da pessoa do IBGE bater na porta do cidadão para fazer a pesquisa, ela ligaria através desses dados repassados pelas empresas de telecomunicações. E o que foi estabelecido ali na medida provisória, que estabeleceu essa obrigatoriedade, era o repasse total das bases de dados das empresas de telecomunicações para o IBGE. Quando a gente vai olhar, inclusive, para como a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, elas se posicionaram, elas trouxeram justamente esses precedentes aqui da Corte para dizer que não havia uma violação ao direito à privacidade. Qual que foi a racionalidade ali trazida, a lógica de argumentação? Olha, não há violação ao direito à privacidade, sabe por quê? Porque essas informações que são privadas, elas vão ter o seu caráter sigiloso mantido, porque vão ser passadas para o IBGE, que tem ali toda uma lei que regulamenta ele e que diz que ele deve observar o sigilo estatístico dessa informação. E a outra tese, também encampada para ver que não haveria esse direito à privacidade, foi dizer o seguinte: olha, ainda que você considere que eventualmente haja uma possível violação ao direito à privacidade, é importante dizer que não haveria também, porque essas informações são informações de dados cadastrais, ou seja, aquelas informações que muito antigamente eram publicizados e estariam na esfera pública e, portanto, não privada, que eram constantes das listas amarelas e das páginas amarelas de listas telefônicas. Isso foi, inclusive, vocalizado na sustentação oral de uma das partes, né? E aí o que o STF decidiu foi muito emblemático, porque a lógica da argumentação de vários votos, e aí, por enquanto, a gente só tem o voto por escrito da relatora, né, da Rosa Weber, e do ministro Gilmar Mendes, mas da maneira como que os ministros vocalizaram, foi dizer o seguinte: olha, a gente tem um novo direito aqui em jogo. Não é o direito à privacidade, não é uma proteção que a Constituição garante para uma informação que pode ser considerada privada ou sigilosa, mas uma informação que pode ser adjetivada simplesmente como sendo pessoal, parte dessa esfera pessoal dos cidadãos e das cidadãs. Porque essa informação, ela é relevante sim para fins da tutela garantida pela Constituição, como disse a ministra Carmen Lúcia. Essas informações são relevantes, não há mais informações irrelevantes.
Não existe mais o mundo das páginas amarelas das listas telefônicas, onde que essas informações elas poderiam ser livremente manipuladas. A Constituição Federal, como disse o ministro Fux, protege dados ligados à pessoa humana. Não pouco importante se esse dado é privado ou público, mas se ele é ou não pessoal, como faz, por exemplo, o habeas data. O habeas data garante esse direito procedimental de você acessar um banco de dados para saber uma informação que se tem sobre você, pouco importando se esse banco de dados ele é público ou ele é privado. O centro de atração da proteção da tutela constitucional é simplesmente o adjetivo desse dado ser considerado ou não pessoal. E aí o ministro Gilmar Mendes também vai por essa lógica, dizendo, olha, hoje o que está em jogo é que você, enquanto sociedade, enquanto humanidade, você pode ser hackeado tão pura, simplesmente, pela utilização dos seus dados pessoais. E aí o exemplo que sempre veio à tona, e que foi, inclusive, vocalizado pela ministra Rosa Weber, foi o caso da Cambridge Analytica, né? Onde que dados ali, simplesmente como nome e a quem aquela pessoa era relacionada ou não dentro de uma determinada rede social, serviu para você, eventualmente, manipular todo um pleito eleitoral. Então, a simples manipulação de dados pessoais, pouco importante se eles são públicos ou privados, também entraria no escopo de proteção da Constituição, sobretudo porque deveria ali haver um devido processo informacional. Quais são os direitos dos titulares, dos cidadãos, e quais são os deveres de quem manipula aqueles dados. E aí, por fim, essa passagem que é muito emblemática do ministro Barroso, que é o uso de dados é uma interferência na esfera pessoal e ele tem que ser proporcional. Então, ele deve considerar sempre uma finalidade clara, olha aí o princípio da finalidade que a gente mencionou anteriormente. Você tem que ser o menos invasivo, o menos intrusivo, então tem que se limitar ao mínimo necessário e, por fim, você tem que garantir práticas de segurança da informação. Esse é um grande caso, porque ao invés de alocar proteção de dados pessoais, digamos lá no artigo 5º, 12, que é justamente aquela ideia do sigilo das comunicações, a ideia muito demarcada por um dado que tem que ser sigiloso, ele tem que ser privado para ele poder merecer a proteção constitucional, a lógica da corte aloca topograficamente o direito à proteção de dados pessoais em outros incisos do artigo 5º. O artigo 5º 10, que fala de bens da personalidade, e não só o direito à privacidade, fala de nome, honra, imagem, ou seja, bens que são atributos da minha personalidade, que podem ser considerados como sendo pessoal, pouco importando se eles são públicos ou privados, mais uma vez rompendo com essa lógica binária e dicotômica. Aloca isso na cláusula do habeas data, de novo aí com essa ideia de você poder controlar suas informações que sejam pessoais, pouco importando se elas são público ou privada, e também, por fim, na ideia de devido processo legal. Você tem uma interferência, ok, pode ser não sobre uma esfera privada, mas com certeza sobre uma esfera pessoal. E aí, portanto, eu tenho que seguir as regras do jogo, as normas de proteção de dados pessoais para essa interferência ser proporcional e não ser desproporcional. E aí, para ainda olhar de como que essa lógica de como e essa perspectiva de você construir um teste para saber se o uso de dados ele é proporcional ou não, se ele ofende ou não esse novo direito fundamental, é importante aqui também trazer esse voto, essa decisão do conselheiro na Anatel, onde que ele replica isso antes mesmo do caso parar na Corte Suprema no STF, em que inclusive esse voto ele é mencionado numa das passagens da ministra Rosa Weber. Olha, se eu estou falando aqui da utilização de uso de dados, tem que haver uma sólida instrumentalização da relação jurídica que será estabelecida entre o IBGE e as empresas de telecomunicações, ou seja, cadê o instrumento contratual? Cadê o convênio que diz, linha por linha, detalha quais vão ser as práticas de repasse de dados, qual vai ser a quantidade de dados repassado, para qual finalidade em específica? É simplesmente para fazer pesquisa estatística? Não, você tem que especificar mais. É para fazer a pesquisa por amostragem de domicílios? Então diga que é isso. A medida provisória não disse isso, foi por isso que ela acabou sendo derrubada pelo STF.
e, sobretudo, sobre esse argumento, porque na exposição de motivos dizia que o ponto central era viabilizar a PNAD, que é uma pesquisa por amostragem. Então, consequentemente, não teria que haver o repasse total da base de dados pelas empresas de telecomunicações, mas tão somente uma amostra, algo que fosse significativo para você poder ter uma fotografia de todos os domicílios brasileiros. Isso poderia haver um repasse por parte do próprio IBGE de qual seria a estrutura metodológica dessa pesquisa, e um terceiro confiável poderia fazer a seleção desses dados lá na ponta por parte das empresas de telecomunicações. E aí ele diz, olha, se a delimitação específica da finalidade do uso de dados é para uma pesquisa de amostragem, então você tem que limitar as solicitações ao universo de dados estritamente necessários para o atingimento dessa finalidade. A delimitação de um período de uso de forma de descarte dos dados e, por fim, a aplicação de boas práticas de segurança da informação. Então, o que eu queria trazer aqui na minha exposição é que proteção de dados pessoais, ela é essa ideia de liberdade positiva, essa ideia de procedimentalizar, de trazer justeza, de uma interferência proporcional nessa esfera pessoal dos cidadãos e das cidadãs, que é um direito agora, penso eu, reconhecido pelo STF como um direito autônomo, diferente, destacado do direito à privacidade, e que dentro dessa lógica, para você ter uma interferência que seja proporcional, cada vez mais a gente vai precisar ter clara quais são as regras do jogo para melhor procedimentalizar isso. E aí faz uma grande falta, a LGPD não está vigente, em pleno vigor, e é por isso que eu tenho me posicionado contra o adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque lá está de maneira sistematizada quais são esses procedimentos, e sobretudo numa lógica em que promove a circulação desse ativo para a gestão pública e desse ativo para as nossas relações sociais. Por exemplo, quando a gente olha para o artigo 7º, se ele tivesse vigente, seria muito mais fácil viabilizar pesquisa em saúde pública, sobretudo para o combate à pandemia, porque você não trabalha só na lógica do consentimento informado do titular, mas você tem uma base legal desenhada especificamente para essa finalidade, para fins de pesquisa. É lógico, isso não é um cheque em branco, você tem que observar todos os princípios, todo aquele teste que a gente trouxe e, sobretudo, ver quais são as práticas de anonimização, pseudo-anonimização e assim por diante. Mas lá tem esse voto de confiança e essa situação desenhada especificamente para essa situação. Para pesquisa pública, para pesquisa em saúde pública e para política pública de uma maneira geral. Então, a falta que faz a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é gigantesca, porque sem essa lei vocacionada, a gente não tem, digamos assim, todo o roteiro bem desenhado e plenamente vigente para fazer uma análise mais aprofundada disso tudo. A gente vai ter que ficar caçando isso nessas leis setoriais e nessas normas fragmentadas, nessa colcha de retalho. Então, era isso que eu queria colocar aqui, dando ênfase nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que realmente eu acho que é um marco histórico para a tutela de direitos fundamentais numa perspectiva mais ampla. E aí, acho que, com base nisso, eu encerro por aqui e eu gostaria muito, muito de ouvir vocês, reações, sobretudo críticas sobre essa primeira parte aí da nossa conversa. Puxa vida, Bruno. Se você quer ouvir minha reação é de extrema alegria e de muita gratidão por conseguir compreender tudo que você falou de uma maneira muito simples, muito fácil, como a Renata uma vez expressou, né? A grande virtude, né, de um palestrante, assim como de um jogador de futebol, é conseguir fazer parecer fácil uma coisa difícil, né? Ainda que ela não seja difícil, intricada, né? Mas realmente para muitos aqui, e para mim, em certa medida, tem muitas coisas novas, né? E você fez isso parecer muito natural. E um dos pontos que eu gostaria de pensar da tua fala, já te dando os parabéns pela atuação, não só no STF, mas também nos cursos do Data Privacy Brasil, que eu fui um feliz aluno de uma das primeiras turmas, né? É dizer o seguinte, eu achei bacana a pontuação que você trouxe na fala do ministro Gilmar Mendes
sobre um devido processo informacional, né? Tomando por empréstimo aquele conceito que você trouxe do advogado lá no comecinho, enfim, naquele... Esse mesmo, Arthur Miller, exato. E isso vem ao encontro, e acho que traz um pouco mais perto para a gente o que eu li no livro da Laura Schertel, né, sobre o conceito moderno de privacidade, que é a questão da integridade contextual, que vem justamente ao encontro dessa tua ideia de que, aliás, o conceito é da Ellen Nissenbaum, lógico, não é da própria Laura, né, mas ele vem ao encontro dessa ideia de que proteção de dados não é feita para impedir o uso do dado, pelo contrário, é para estabelecer regras do jogo, uma transparência para que você tenha uma economia de dados, uma economia baseada na coleta e no tratamento de dados, né? Então, enquanto a Ellen Nissenbaum ela fala num fluxo apropriado de informações pessoais, não se tratando de um direito ao sigilo ou ao controle, né? Eu acho que a tua fala e a fala do ministro Gilmar Mendes, elas vêm a amalgamar esse conceito que é muito mais próximo para a gente que é do direito, né? Que é o devido processo informacional. Para mim, isso ficou como uma grande máxima que eu vou levar para daqui comigo e que eu extraio aí da tua fala. E gostei muito, meus parabéns, Bruno, como sempre, brilhante. Rê, e você, o que você achou? Eu queria também ouvir os comentários dos colegas que estivessem aqui. Se alguém quiser fazer uma consideração, pode levantar a mão. A gente ainda tem aí uns minutinhos para aproveitar com o Bruno. Eu sou fã, né? Eu sou completamente suspeita, não adianta. Eu achei absolutamente incrível, porque é um passeio sobre privacidade e proteção de dados, estabelecendo diferenças claras entre esses dois aspectos e como é que eles se encontram e onde é que eles se distanciam. Então, é absolutamente incrível. Mas eu vou fazer o seguinte, eu deixo para falar um pouco depois, porque a Eliana, ela formulou uma pergunta no chat com o seguinte teor. Quando entrar em vigor a LGPD? Em relação... porque ela fez essa pergunta no momento do slide referente à lei de acesso à informação, que tinha vários diplomas legais que também tratam sobre proteção de dados. E aí ela pergunta se a LGPD, quando entrar em vigor, prevalecerá frente a todas essas leis. E aí eu passo a bola de volta para o Bruno, já anotando que o Paulo Rodrigo levantou a mão aqui para depois fazer uma pergunta também. Mas eu adorei, né? É sempre bom a gente ver alguém que domina a sua esfera de atuação, fazer um passeio sobre privacidade e proteção de dados, que é um assunto que nos é tão caro, que é algo que a gente adora desde sempre. Eu vou aqui ativar meu mudo para o Bruno poder falar. Tá. Então, Eliana, ótima, obrigado pela pergunta. Eu sou tributário de uma teoria, enfim, que foi nacionalizada pela professora Cláudia Lima Marx e que já tem sido internalizada em alguns julgados do STJ, que é da teoria do diálogo das fontes, né? No sentido de você não olhar mais pelaquela técnica tradicional de oposição de normas que às vezes são rotuladas como específicas e outras como gerais, onde que pelo critério da especialidade ou mesmo pelo critério temporal uma lei prevaleceria inteiramente sobre a outra, mas procurar entender a lógica de como que elas se complementam e também dão subsidiariedade uma para a outra. Então, dentro de uma perspectiva de quando uma lei ela não especificamente entrar em rota de colisão, eu acho que elas devem complementar, se somar uma a outra. Então, vou trazer aqui um exemplo. Hoje, uma das grandes discussões é se o Marco Civil da Internet, que é uma lei específica para relações online, ela prevaleceria sobre a LGPD, que seria uma lei geral de proteção de dados pessoais, e não até o contrário do que você colocou. A LGPD seria uma lei específica de proteção de dados pessoais e prevaleceria sobre as outras leis que não são específicas de proteção de dados pessoais? Tem também a pergunta ao inverso, ao contrário, se outras leis específicas prevaleceriam sobre a lei LGPD. E aí, nesse caso que eu estou, em específico, eu estou mencionando, uma das questões que se levanta é o seguinte: o Marco Civil da Internet diz que o consentimento deve ser informado, específico, inequívoco e expresso. Utiliza esse adjetivo que é mais forte. E a LGPD utiliza adjetivos que são menos fortes,
no sentido de ser informado, livre e inequívoco. E aí, quem que prevalece uma sobre a outra, né? No caso aqui, eu tenho sido mais pelo lado de que o Marco Civil da Internet ele é uma lei específica sobre as relações online, e nesse ponto ele é específico sobre a LGPD, e ele entra em rota de colisão sim com a LGPD nesse aspecto. Então, o consentimento ele teria que ser mais reforçado, ele teria que ser observado nessa expressão de ser um consentimento expresso e não apenas inequívoco, informado e livre. Agora, existem em outras situações onde que uma complementa a outra. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai dizer, olha, além do consentimento, eu tenho outras 9 bases legais para dar lastro para uma atividade de tratamento de dados pessoais, e nesse sentido ela traz elementos subsidiários de aplicação para o Marco Civil da Internet, que não encerra a discussão, e pelo contrário, ele diz que a proteção de dados pessoais vai se dar na forma da lei, né? Lá num dos artigos iniciais do Marco Civil da Internet. Então, nesse caso, ele chama a LGPD para conversar com ele, e aí eles dialogam, eles somam uma a outra. Outro exemplo, onde que, pela ideia de diálogo das fontes, a gente consegue, eu acho, formatar melhor essa discussão. A LGPD ela vai dizer que o consentimento pode ser obtido não apenas por cláusulas contratuais destacadas, mas por outros meios. O Marco Civil da Internet só diz que pode ser obtido por cláusulas contratuais destacadas. Então, a LGPD, ao trazer esse ou, ela complementa o Marco Civil da Internet. Então, eu acho que se a gente pensar por essa lógica da teoria do diálogo das fontes, eu acho que a gente colhe mais frutos e consegue dar um colorido maior para ver que, em muitas situações, a gente não vai trabalhar na lógica de prevalência, né, de oposição de uma lei sobre a outra, mas muito mais uma lógica de complementariedade e de subsidiariedade. Eu vou chamar aqui o Paulo Rodrigo, que ele está com a mão levantada. Paulo, eu vou desativar teu microfone, deixa eu ver como é que eu faço isso. Cadê? Não. Como é que faz? Gente, para ativar o microfone é o próprio utilizador que tem que fazer. A gente só consegue tornar mudo, tá? Então, Paulo, coloca o teu no ativo e, por favor, diga lá. Olá, pessoal. Bom dia ainda, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade aí de falar. Bruno, palestra sensacional, parafraseando o Fernando, né? Um linguajar muito, muito simples, sem tecniquez, sem juridiquez, então, assim, fácil compreensão para todo mundo, não sei se... Eu sou advogado, mas eu não sei se todos são, então, acho que ficou muito fácil de compreender o que foi passado. Mas vamos lá, vamos à dúvida. Eu trabalho com due diligence e background check, e assim, a gente colhe muita informação pessoal, privada, muitas das vezes, algumas públicas, obviamente, e a gente acaba utilizando isso para, na grande maioria das vezes, processo judicial, né? Com o fito de obter sucesso numa execução judicial e tudo mais. Você acha que a data privacy ela interfere nesse trabalho de due diligence? Você acredita que o processo judicial a gente sabe que é público, né? Então, às vezes alguma informação pessoal acaba sendo inserida no processo. Eu queria saber a respeito mais dessa conversa entre o data privacy e esse trabalho de due diligence. Legal. Então, Paulo, toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais será governada e atrairá a aplicação de normas de proteção de dados pessoais. Pouco importando para qual finalidade, se é para due diligence ou para proteção ao crédito, prevenção à fraude ou qualquer coisa desse tipo. Então, esse é o primeiro pressuposto. Então, se será assim aplicada, eu tenho que procedimentalizar isso da maneira adequada. E aí, essa procedimentalização vem principalmente com os princípios de proteção de dados pessoais, que são aqueles 10 lá previstos no artigo 6º da LGPD e que já tem previsão em outras leis setoriais de proteção de dados pessoais, como o Marco Civil da Internet, lá e Lei de Acesso à Informação, entre outros. O grande ponto aqui de due diligence são dois. Até onde que você consegue garantir que
a finalidade pela qual um dado foi publicizado serve e é compatível com essa finalidade secundária de investigação e de você fazer due diligence de uma maneira geral, para seja lá o que você estiver fazendo, porque assim, existem também vários gradientes, né, do que acontece numa due diligence, e aí acho que o princípio da finalidade é o principal deles. Você tem que trazer essa noção de compatibilidade entre a finalidade pela qual aquele dado foi publicizado e a finalidade pela qual você vai utilizar aquele dado publicizado para fins de due diligence. E, por fim, a base legal, né? E aí, na grande maioria das vezes, a base legal pela qual tem sido dado lastro para essas atividades tem sido o legítimo interesse, porque você não vai conseguir pedir o consentimento de todo o universo dos titulares desses dados, e aí você consegue viabilizar isso por um legítimo interesse da organização que vai tratar esses dados de operacionalizar e viabilizar essas atividades de due diligence. Agora, trazendo aqui um exemplo um pouco mais concreto. Quando a gente pensa, por exemplo, em atividades de due diligence que vão servir de lastro para M&A, né, operações de fusão e aquisição, você tem que fazer toda uma investigação da organização dentro da perspectiva de relações laborais, dentro da perspectiva de qual é a base de consumidores que ela diz que tem, para ver se ela realmente vale o que ela vale, e assim por diante. Então, tudo isso vai envolver, em maior ou menor medida, dados pessoais. Aí você tem que, bom, primeiro, olhar como que você consegue ser o menos intrusivo, e aí olhar como que você consegue trazer, por exemplo, um terceiro confiável para olhar para esses dados e fazer análises mais de grupos e não de indivíduos. E terceiro, uma questão que envolve muito é a questão de segurança de informação. Você usar esses dados, sobretudo em ambientes controlados, onde você sabe quem está acessando aquela base de dados, dentro de quais credenciais, e que depois você vai ter um descarte desses dados utilizados consumidos, né? Porque uma vez que foi feito o deal, foi feito a fusão e aquisição, foi concluído o processo de due diligence, você não precisa mais daqueles dados e a organização que fez aquilo não precisará mais deles. Esse princípio da finalidade, ele é um dos princípios que eu acho que vai trazer mais disputas interpretativas. Então, trazendo um outro exemplo aqui para colar mais a questão junto à vivência do próprio Tribunal de Justiça. A gente sabe que hoje existe uma grande força-tarefa no CNJ para estabelecer quais são os limites e as possibilidades do uso desses dados pessoais publicizados por essa configuração por padrão, né, da transparência de todos os processos. Ok, beleza. Então, esses dados são publicizados. E são, na sua grande maioria, dados pessoais, das partes, por exemplo, e até mesmo do próprio juiz que está decidindo o caso. E a gente sabe que tem um mercado pujante de legal tax, law tax, que é viabilizado pela raspagem, muitas vezes, desses dados pessoais públicos. Por exemplo, uma questão que o próprio Código Civil e Processo Civil acho que dá laço para a noção de compatibilidade. Não diz que toda vez que você for fazer algum negócio jurídico, você tem que investigar a solvência daquela parte para você verificar se aquilo pode implicar em fraude a credores ou mesmo fraude à execução. Aquele dado ele é publicizado, via de regra, para viabilizar esse tipo de investigação. Então, se uma legal tech ou mesmo uma fintech faz uma raspagem desses dados, eu acredito que a noção de compatibilidade dessa finalidade secundária para gerar inteligência, se sai ou não esse negócio jurídico ou não, tem ali um lastro, pelo menos um cheiro de conformidade melhor. Agora, é muito diferente, por exemplo, se você vai analisar, e aí já tem até alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho, onde que você vai buscar, sobretudo, investigações do âmbito criminal ou mesmo de ações trabalhistas para você saber se você vai contratar ou não aquela pessoa. Então, por exemplo, a gente sabe que tinha há muito tempo, isso já é ilegal desde sempre, daquelas bases de dados negras, no sentido de que você, e aí negras é até um termo enviesado, pejorativo, mas não legais, de que você não contrataria pessoas que teriam um antecedente, um score de muitas reclamações trabalhistas. Essa finalidade é totalmente incompatível com a finalidade pela qual você dá publicidade aos processos judiciais na esfera trabalhista. Então, o cheiro de desconformidade é altíssimo. Então, sempre vai ter essa tensão de até onde que eu consigo dar uma nova finalidade para esse dado publicizado,
porque isso é mega importante, isso acho que a gente conseguiu elucidar aqui. Não é porque o dado ele é público, publicizado, que ele perde a natureza dele ser pessoal. E, portanto, ele vai ter que seguir as regras do jogo das normas de proteção de dados pessoais. Perfeito. Bruno, deixe-me fazer um acréscimo em coro ao que você está falando. A pergunta do Paulo é extremamente pertinente. E na publicação que você, Bruno, coordenou pela ASP, que é a revista do advogado, número 144, há um artigo do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, intitulado Proteção de Dados Pessoais no Judiciário. É muito bacana, Paulo, porque nesse artigo ele fala sobre quais dados são produzidos pelo Poder Judiciário. São de duas naturezas, né? A natureza administrativa, que são os dados da entropia da gestão da administração, né? Então, gestão de pessoas, de contratos, de patrimônio, enfim, de tudo que compõe o poder enquanto pessoa jurídica e direito público interno, e aqueles dados processuais, que o tribunal é igualmente controlador desses dados, no entanto, eles têm uma vertente completamente diferente e um regramento distinto. Naturalmente, a LGPD, eu concordo com o Bruno, ela vai se irradiar como um referencial normativo para todas elas. Mas é bacana desse artigo que o ministro ele coloca de uma forma muito clara, e para mim foi muito inovadora, ver como que outros países já estão lidando com a regulamentação do uso desses dados processuais, né? E a gente vê que a gente ainda está engatinhando. O que a gente tem aqui no Brasil? A resolução 121 do CNJ, né, que é aquela que regulamenta quais são os dados básicos do processo acessíveis por qualquer do povo e quais são os dados da pasta digital, né, onde tem cópias de documentos, de contratos, segredos industriais por vezes, né, se é segredo de justiça ou se não é segredo de justiça. Então, minha fala é só no sentido de ressaltar, né, a existência de dois mundos dentro de um universo, né, que é o judiciário. Então, a gente tem duas naturezas, né, de dados aí para tratar e para perscrutar ainda a esse respeito. Eu percebo que o Flávio aqui está perguntando onde consigo esse artigo. Bruno, nos deu uma sugestão aqui. Salvo engano, quem é associado da ASP consegue entrar na área restrita e fazer o download de todo o caderno, tá? Ele é de novembro de 2019. Inclusive, também tem um artigo meu que o Bruno gentilmente convidou sobre proteção de dados pessoais no poder público, né? E, enfim, mas certamente não é o melhor artigo. O melhor artigo do ministro Renato Vilas Boas Cuevas, eu falo sobre compartilhamento, e tem outros também da Miriam Wimmer, que é uma experta no tema, é uma referência também, colega do Bruno, e enfim, e tá aí. Então, é isso aí mesmo, né, Bruno? Entrando lá na área restrita da ASP, né? Eu recebi um fascículo só por ter contribuído, eu não consegui baixar a versão em PDF, se alguém conseguir, passa para mim. Muito bem. E aí, Rê, o que temos aí? A nossa colega, a Eliana Coutinho Reza, ela perguntou no chat como fica a informação de dados não informados, entre aspas, pelo governo federal sobre a pandemia. Poderia ser obrigada por meio de alguma ação no STF? Acho que, assim, fazendo já uma referência expressa até a própria DPF. Se eu não me engano, acho que ontem teve alguma liminar hoje. Alexandre de Moraes concedeu a liminar para determinar que o governo federal disponibilizasse a série histórica dos dados, né? Exatamente. E para que não os reanalisasse antes de distribuir. Eu acho que foi uma ação bastante rápida, né? Bastante pronta. Salvo engano, a ação foi movida por partidos políticos, acho que o PSOL e mais um. Isso. Dois ou três, uma coisa assim. E hoje cedo eu já li que, de fato, foi concedida a liminar. Graças a Deus, né? Eu acho que o Bruno deve concordar que os dados estão aí para nos servir e desde que tenham sido tratados da maneira adequada e com o devido processo informacional, gostei disso, né? Eles são absolutamente bem-vindos e de bom grado, né? Eu queria também fazer uma menção para quem está nos acompanhando aqui, que é a Carmen Giadans, que é a nossa diretora de planejamento, que está pilotando uma frente forte aqui de proteção de dados no Comitê Gestor de Proteção de Dados, que já está instituído aqui no TJ. Carmen, um abraço, obrigado pela participação aqui. Está te elogiando, Bruno, palestra muito objetiva e clara, belo trabalho, parabéns, não só pela palestra, mas toda a sua trajetória. Eu acho que isso expressa o sentimento de todos nós também.
E o João Vitor faz também mais uma pergunta sobre essa questão das bases legais de tratamento. Poderia ser reconhecido um certo princípio da fungibilidade entre elas? Eu não consigo ler a pergunta, como se havendo uma base que possa apoiar o tratamento, mas que a forma esteja equivocada, que se pudesse conservar o tratamento. Tá. Antes de ir para essa pergunta específica, eu acho que vale a pena ressaltar isso que o Fernando trouxe. Essa ideia de devido processo informacional assim, é muito rica e dá assim, teses e teses, né? E da onde que o próprio ministro, ele citou uma intelectual que eu sou fã, que é a Julia Cohen, que ela traz num artigo dela chamado What is Privacy For? Essa ideia de Informational Due Process. Porque essa, eu diria eu, a grande espinha dorsal, né? Porque assim, eu reconheço que quando eu uso dados pessoais, eu vou ter uma interferência na esfera pessoal de alguém e, portanto, se eu vou ter essa interferência, ela tem que ser proporcional, que é a ideia do devido processo legal. Então, a gente rompe com a ideia de que essa proporcionalidade só deveria se dar quando eu entro numa esfera privada. Não, não é isso, é uma esfera pessoal, e aí eu rompo com essa ideia dicotômica de público e privado. E essa ideia de uma interferência proporcional, ela só é totalmente procedimentalizada e principalmente procedimentalizada quando eu faço a aderência da atividade de tratamento de dados pessoais com o núcleo duro dessas normas. Qual é o núcleo duro? Os princípios, né? Então, os 10 princípios previstos na LGPD e que grande parte já estão refletidos nas leis setoriais brasileiras dão bastante margem para a gente poder trabalhar com isso. Com relação especificamente ao caso da transparência, um grande receio e que não deve acontecer de maneira alguma é o debate ou pelo menos a aplicação das normas de proteção de dados pessoais serem utilizadas como um escudo para você minar práticas de transparência, né? Pelo contrário, quando a gente olha sobretudo da perspectiva de proteção de dados pessoais no setor público, onde que a assimetria de poder ela é gigantesca entre quem trata os dados e quem é o titular dos dados, o controle só é possível quando se joga luz sobre essas atividades, ou seja, quando quem trata os dados dá transparência do que ele faz com os dados. Então, a gente tem que, inclusive, criar aí uma dogmática bastante sofisticada, onde que, no futuro, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Lei de Acesso à Informação, elas não vão repelir uma outra, mas elas vão caminhar para a mesma rota de destino, elas vão ser convergentes. Então, trazendo aqui um exemplo bastante prático, que eu acho que é uma coisa que vai ser um dos grandes desafios. Por exemplo, portal de transparência vai ter que ser remodelado, não é só para dar transparência para como que a gestão pública faz uso dos recursos financeiros, mas como é que ela também faz uso de um recurso imaterial como são os dados dos cidadãos. A cidade de Seattle tem um plano super interessante, onde que ela remodelou o seu portal de transparência, e o principal foco do portal de transparência dela é justamente como é que ela usa dados pessoais. Ela publica os relatórios de impacto da proteção de dados pessoais, ela fala quais são todas as listas de organizações para quem ela terceiriza atividades de tratamento de dados pessoais, ou seja, se ela tem ali uma empresa de cloud que faz o armazenamento dessas informações para ela, e assim por diante. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. E aí, por fim, olhando para a ideia de fungibilidade de bases legais, essa é uma questão que, assim, está longe de estar fechada, porque, de novo, a gente ainda vai ver a LGPD sendo testada e sendo aplicada, e aí, querendo ou não, ver se é possível você ter essa ideia de fungibilidade. Não consegui ter o consentimento aqui sendo como válido, consigo encaixar em legítimo interesse, consigo encaixar em execução de contrato ou assim por diante. A princípio, olhando ali para a experiência europeia, já tem posições bastante firmadas pelo próprio antigo Working Party International dizendo que não, que você só pode utilizar uma base legal para dar laço para sua atividade de tratamento de dados pessoais, porque senão você até criaria práticas pouco responsáveis, que é a ideia de você pisar fundo no acelerador e escolher um caminho que você deve seguir, e aí não ficar, querendo ou não, ter subterfúgios para sempre buscar viabilizar a sua atividade de tratamento de dados. Então, a princípio, eu acho que assim,
não está fechada a questão, mas olhando para fora teria esse elemento onde que a gente poderia falar que não seria possível ter uma fungibilidade. Mas, de novo, a gente também tem que fazer a nossa cultura de proteção de dados pessoais. E aí vai ou não ter essa fungibilidade, né? A única questão que eu levanto é o seguinte, quando a gente abre margem para essa fungibilidade, a gente abre margem, sobretudo, para que se aumente a simetria de informação, que é algo que qualquer lei geral de proteção de dados pessoais busca não reforçar. Porque se eu tenho a possibilidade de quem trata esses dados pessoais ter um roteiro de 10 possíveis situações onde que ele consegue legitimar, você, em última análise, vai tornar hercúlea e muito difícil de você, enquanto órgão de fiscalização, dizer que aquela atividade de tratamento de dados pessoais está bem ou não procedimentalizada, porque quem trata esses dados vai ter 10 opções ou 10 recursos argumentativos para dizer que ele cumpre com a lei. Então, eu acho que isso também é um pouco problemático. Muito bem, acho que agora a gente vai para uma última pergunta, né, Rê? Porque Isso. estamos aí em cima, né? Já estamos em cima do horário, né? São Então, diga lá. 11h36. A Tamara, ela acabou de perguntar o seguinte: professor, retomando a proteção de dados processuais, o senhor entende que poderia haver eventual responsabilização do advogado pela disponibilização irregular de documentos pessoais do seu cliente? Por exemplo, juntada ou determinação judicial para comprovação de justiça gratuita de imposto de renda, extratos bancários e demais documentos sem utilizar a opção documentos sigilosos? Espera aí só um minutinho que eu acho que é isso. Isso. Indago, pois vários colegas já pensaram na própria responsabilização pessoal pela LGPD, ante a disponibilização de dados processuais em processos públicos. Depois do Bruno, vou arriscar uma análise. Você quer fazer já, Fernanda? Não, manda. Tá. Não, manda lá, Bruno. Então, isso daí é uma pergunta muito boa, assim, muito prática, né, do dia a dia. E aí, inclusive, o caso, não é o caso aqui, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes, muito poucos escritórios de advocacia, ou mesmo poucos profissionais, estão preocupados com a LGPD, né? E ela se aplica. Enfim, é crucial, inclusive, para as atividades dessas funções essenciais à justiça. E aí, uma discussão muito interessante que vai ter inclusive, se profissionais liberais e escritórios de advocacia serão ou não controladores, né? Sobretudo quando eles recebem uma grande quantidade de dados pessoais dos seus clientes para viabilizar a sua atividade, seja para formar um contrato, seja para fazer uma ação de alimentos. Pensa em ações de família, o quanto de dados pessoais você tem ali naqueles processos. Então, partindo por essa lógica de que, em muitas situações, esses profissionais eles vão sim tomar decisões de como que eles vão utilizar esses dados pessoais e, portanto, eles vão ser controladores, eles atraem deveres fiduciários com relação a essas informações. E, consequentemente, sim, eles vão ter que estar preocupados de como que uma ferramenta como do SAGIO, de processos judiciais eletrônicos, tem essas granularidades e essas ferramentas para você não fazer um uso inadequado desses dados, não publicizar essas informações que, de novo, não são sigilosas, mas são pessoais, ou mesmo que sejam sigilosas, ainda são pessoais. Então sim, provavelmente você pode ter uma eventual responsabilização por esse uso inadequado. E aí conecta muito com o que o Fernando falou, a ideia de contexto, né? Essa tese riquíssima da professora Helen Nussbaum diz o seguinte, olha, eu tenho que pensar como que as relações elas são oxigenadas pelo tráfego desses dados. Então, quando eu vou e procuro o meu advogado, eu que não tenho nenhuma ciência de como que funciona o sistema de justiça, eu confio a ele todos os dados que ele pediu para ele poder fazer o trabalho dele. E ele sabe como que ele vai compartilhar ou não com esses dados para operacionalizar a defesa que ele tem que fazer minha. Quem deve saber, quem deve analisar isso? São só as partes, ou mesmo, no caso, eventualmente, só o juiz, que às vezes tem algumas coisas... Então, ele tem que saber melhor utilizar isso para que essa informação flua dentro desse contexto e não fuja, não exacerbe para outras esferas que esse fluxo seria inapropriado, que ela traz essa expressão, né? Então, privacidade contextual é a ideia de fluxo apropriado dentro de determinados contextos.
Vou aqui arriscar uma analogia, Brunão. Por exemplo, quando a gente opta por comprar alguma coisa em comércio eletrônico, em um site, vamos dizer assim, não credenciado, não acreditado. Então, assim, você tem lá numa loja como Submarino, Americanas, Amazon, por R$100, e você acha por 90 ou por 80, numa loja que não está adequada à regulamentação de defesa do consumidor e ao decreto regulamentador, né? Você vai, coloca seus dados pessoais, coloca o seu endereço, RG, CPF, dados de cartão, sem saber qual é a custódia que ele vai fazer, o controle desses dados, né? E você opta porque, enfim, foi mais barato, né? Aí é tudo uma questão também, logicamente, né, que se resolve pelas regras da responsabilidade civil que já estão no direito privado, né? Eu acho que a gente não precisaria sequer esperar, nesse exemplo do advogado, o início da vigência da LGPD. Veja, você confiou a ele uma informação e o uso foi tergiversado, foi malversado, né? Então, ele não tomou as cautelas, ele não prestou o serviço com a qualidade e a segurança que dele se esperava. Isso será que não resvala em algum termo lá do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor? Me parece que sim, tá? Então, acho que só por aí já ficaria. Agora, naturalmente, né, que existem entraves técnicos, mas eu poderia dizer que pelo menos no âmbito do TJ de São Paulo, seja pelo sistema adotado, seja pela regulamentação da corregedoria, essa questão da confidencialidade dos documentos, elas estão bem fechadinhas e bem de acordo com a regulamentação do CNJ, que nos deixa bastante tranquilos e os advogados também bastante tranquilos. Mas incidentes acontecem, como por exemplo uma ação civil pública há uns 5 anos atrás foi proposta pelo Ministério Público de posse de documentos cedidos pelo governo, por um governo estrangeiro, que não nos cabe explicitar, o promotor, na hora de propor a ação, ele esqueceu de colocar lá que era segredo de justiça, né? Então, esses dados acabaram vazando. Aí, logicamente, a gente vai perquirir a responsabilidade civil do Estado, né, por ato do seu agente, responsabilidade objetiva em relação ao prejudicado, subjetiva em relação ao comitente que cometeu o problema, o vazamento de dados, uma malversação, né? Mas eu não tenho dúvidas que no advogado, transpondo um exemplo para outra realidade, a gente estaria falando da mesma espécie de persecução da responsabilidade civil. Muito bem, eu acho que é isso, né, minha gente? Renata, Bruno, o que vocês me dizem? Não é isso, o assunto foi brilhantemente exposto pelo Bruno, que assim, novamente, né, usando a analogia que eu fiz que você usou, é isso, né, deu assim, um passeio pela privacidade, pela proteção dos dados, sem perder o conteúdo, sem perder a densidade, sem perder a qualidade, uma clareza e uma didática assim que são extraordinárias. As respostas e a participação de todos, que foi excelente, que só tenho a agradecer pelas perguntas incríveis, pela participação de todos. Eu estou muito satisfeita, muito satisfeita, só tenho a agradecer pela disponibilidade do Bruno, né, por toda a contribuição, por todo o compartilhamento de informação e essa troca permanente e constante com o tribunal, que só nos faz crescer. Né? Muito obrigada. Exatamente, Bruno. Você manteve 115 pessoas absolutamente entretidas e plugadas na tela em consonância aí com o que você estava falando. Então, eu gostaria de fazer voz também ao que disse a Renata, te agradecer a participação mais uma vez, tenho certeza que a gente pode contar com você aí nas próximas, você que é um grande parceiro nosso, né? E aproveito para dar a cereja do bolo agora, né? Como a gente falou sobre sistema processual, sistema de tramitação de processos, tem uma novidade. Por proposição do Data Privacy Brasil, no comecinho desse ano, né, Bruno? Foi feito um pedido para que fosse criado o assunto processual naquela tabela unificada do CNJ sobre proteção de dados. Isso foi para a Corregedoria de Justiça, foi recebido por nós, o Gabinete Civil, encaminhado à Corregedoria de Justiça, e foi regulamentado. Na verdade, vai ser publicado, salvo engano, no DJE de amanhã, tá? Então, a criação do assunto proteção de dados, tanto para fins de responsabilidade civil no âmbito administrativo, quanto no âmbito do direito privado. Então, Bruno, parabéns pela sua contribuição à justiça, ao judiciário, e
e TJ de São Paulo já colocou aí isso em primeiro lugar. E vai nos permitir ter uma métrica, né, do que foi antes da vigência da LGPD e depois da vigência da LGPD, porque como o Bruno deixou muito claro, as questões que envolvem proteção de dados pessoais, elas já estão fervilhando, né, nas lides forenses, a exemplo da linha 4 do metrô, que foi decidida com base no consentimento do Código de Defesa do Consumidor, né? Aí vocês vejam o diálogo dessas fontes todas e que a LGPD vem como um referencial normativo e vai nos permitir ter essa visão, né, do que era antes e do que é depois do início da vigência, graças aí à atitude proativa e muito visionária do Bruno dos integrantes do Data Privacy Brasil, o Rafael Zanata e o Renato Leite, também são grandes caras e grandes parceiros. Então, Bruno, obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Amanhã tem mais. Amanhã quem está conosco, Rê? É o Walter Capanema. Walter Capanema. Sobre fake news. Grande cara. É também uma exposição extremamente fluida, gostosa. Ele que tem um humor muito fino, ele é carioca, tem todo aquele sotaque, né? É muito gostoso ouvir o Walter, que também está desde sempre conosco na Escola da Magistratura, né? Se eu posso dizer que o Bruno foi meu professor em termos de proteção de dados, o Walter Capanema foi meu professor em Direito Digital, né? Então, a gente trouxe aqui as duas grandes fontes, né? Duas referenciadas fontes. Então, pessoal, por hoje é isso. Bruno, mais uma vez, muito obrigado e tem a palavra aí para se despedir da turma. Muito obrigado. Eu sempre fico muito honrado com o convite que vem do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque, como o Tasso mencionou, eu também fui servidor da casa durante um tempo, e aprendi muito, assim, é um ambiente muito rico, né? Então, sempre quando a gente pode voltar e ter essa discussão, eu sempre saio ainda mais energizado, né? Então, eu queria só agradecer mesmo, muito, principalmente na pessoa da Renata e do Fernando, que vem fazendo uma liderança mesmo dentro desse tema do judiciário, e que professor também são eles, no sentido de que o aprendizado e o conhecimento sempre é coletivo, nunca é unilateral, sempre é alguma coisa bidirecional. Então, hoje aqui a gente teve aí uns 115 professores que colocaram questões, reflexões super relevantes. Então, super obrigado. Aí, se vocês quiserem continuar essa conversa, enfim, nos adicionem no LinkedIn, sigam o Data Privacy e, eventualmente, o próprio livro também que eu publiquei, que está na segunda edição agora de capinha roxa, pode ser uma maneira da gente continuar essa conversa, esse diálogo. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Até amanhã.